Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria e uma grande satisfação ter a sua audiência. E como eu sempre costumo dizer, essa terça-feira será impactante. Eu não tenho dúvidas de que seremos marcados pela presença de Deus através das experiências da história e do testemunho do nosso convidado. Hoje temos a alegria e a honra de receber ninguém mais e ninguém menos do que o pastor Misael Dias, pastor setorial de Santa Emília, setor 47. Pastor Misael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. A paz do Senhor, meu amigo querido pastor André Melo. É um prazer muito grande poder estar contigo aqui, poder dividir essa bancada que é tão especial para nós e passar aqui alguns minutos no nosso podcast Confradesp em Revista, um programa que tem alcançado milhares e milhares de vidas, milhares e milhares de pessoas. Eu estou muito feliz em poder estar aqui e agradeço pelo convite a mim externado. Muito bem, pastor Misael, a alegria é toda nossa, se sinta à vontade, está em vossa casa e eu tenho certeza que nós seremos edificados por Deus através da sua vida nessa manhã de terça-feira. E o pastor é uma referência para nós, jovens obreiros, né? O pastor vai compartilhar a sua história, a sua trajetória no ministério, mas para nós é uma inspiração. Né? É um pastor novo, um pastor jovem, é pregador da palavra, prega com tanta graça, com tanta unção, com tanta vontade, né? Com tanta eloquência. Isso é muito bonito e para nós, né? Como eu disse, jovens obreiros, é uma inspiração, é uma motivação. Pastor André, fazer parte da Igreja do Senhor é um privilégio e estar na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém é algo maravilhoso. E eu quero aqui, nas minhas primeiras palavras, dirigir os meus agradecimentos a Deus por estar aqui e aos nossos pastores, ao nosso pastor presidente, que com certeza assiste esse programa, ao nosso pastor vice-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, os meus agradecimentos pela vida do senhor, ao nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente. Deus abençoe, muito obrigado por nos permitir estar aqui, toda a nossa diretoria, amém? É uma alegria muito grande fazer parte desse ministério. E toda essa estrutura que o Senhor tem entregado ao Ministério do Belém, nós que somos nascidos e criados no Belém, eu me lembro quando lá atrás, 20, 30 anos, o pastor ele já falava do sonho de se ter uma rádio, de se ter um canal de televisão. E hoje eu estando aqui diante de você, meu amado, e dentro dessa estrutura tão maravilhosa, a gente vê a concretização de um sonho que Deus colocou no coração do nosso pastor, do nosso líder maior, pastor José Wellington, e eu estar hoje aqui, eu me sinto inserido dentro desse sonho, dentro dessa promessa que foi cumprida pelo Senhor, amém? Então é uma honra para nós e eu tenho certeza que esses minutos que nós ficaremos aqui, nós
vamos compartilhar, vamos contar um pouquinho da nossa história de vida, e tem tudo a ver, a minha história de vida, a história de vida da minha família não tem como desassociar da nossa igreja. Glória Nós a Deus. estamos intimamente ligados desde a infância. Tanto eu quanto a minha esposa nascemos e nos criamos no Belém. Os nossos filhos estão sendo criados no Belém. Então não tem como desassociar a nossa história da história da nossa igreja. Isso é maravilhoso. E isso é uma honra, né, pastor? Porque eu também tive esse prazer, esta alegria, né, de nascer em um lar cristão, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a minha história aqui nessa instituição. E esses dias eu fui até na casa da minha mãe e eu pedi para ver os álbuns de fotografia. E é interessante, pastor, que hoje, né, um aparelho celular todo mundo tem, tira Perfeito. foto a qualquer momento, mas na minha infância, e eu entendo que é na infância do pastor também, a fotografia era só pessoas exclusivas que tinha, né, aquela máquina Perfeito. fotográfica. Uhum. E as fotos que eu tenho da minha infância, todas na igreja. Olha Da aí. minha adolescência, na igreja. Exato, né? exato. Então isso é bonito, né? Saber que nós recebemos esta educação, e eu entendo que é um privilégio dado por Deus, Dado de por Deus. nascermos e fazer parte, né, da instituição, já ser instruído desde muito novo, desde Perfeitamente. criança, nos caminhos e nos preceitos da palavra do nosso Deus. Perfeitamente, respeitando, obviamente, todos os demais ministérios, mas ser belemita é um privilégio, porque a nossa igreja é uma igreja que ela está pautada e fundamentada na palavra, né? Sim. Sempre muito bem instruídos pelos nossos pastores, os grandes mestres que já passaram, já não estão entre nós. Nós poderemos até durante a entrevista citar alguns que eu me lembro assim do impacto que eu sofri na minha infância e na minha adolescência, ouvindo grandes pastores que passaram aqui pelo Belém. E exatamente isso, pastor André, a sua experiência é a minha. Quando a gente abre os nossos álbuns, quando a gente vai buscar e rever a nossa história, não tem como. Tudo está associado à nossa igreja. E assim, é interessante porque, especialmente em casa, porque meu pai ele chegou no Belém na década de 60, então na nossa trajetória de vida está lá a imagem, a pessoa do pastor José Wellington sempre conosco ali, em momentos importantes da nossa vida, da nossa trajetória, o pastor presidente sempre ali nos abençoando e com as mãos estendidas sobre nós. Então, isso é muito especial. Pastor Misael, agora falando um pouco da sua infância. Ok. O senhor nasceu em um lar cristão, como já mencionou, e filho de pastor, né? Filho do pastor Brás Dias. Isso. E como foi para o senhor a sua infância? E eu digo no quesito ministerial. Ok. Desde criança o senhor já sentia um despertar da parte de Deus, uma chamada, uma vocação para o ministério? Ou o senhor ali na infância, na adolescência, olhava para a trajetória do seu pai e não desejava percorrer esse caminho ministerial? Ok, perfeitamente. A nossa infância, como eu creio que a grande maioria, foi uma infância sofrida por uma questão socioeconômica, né? Nós morávamos lá na Zona Leste, lá na parte mais extrema da Zona Leste, e meu pai é um homem trabalhador, mas sempre ganhando aquele salário pouco, né? Que servia para cuidar, né, da família ali, dar a dignidade que nós precisávamos, mas sempre com muita dificuldade. Entretanto, todavia, desde aquele período já, isso eu estou falando para você, lá em meados dos anos 70, eu nasci em 75, então a minha memória da minha infância, ali no início dos anos 80, eu já vendo o meu pai ali envolvido, não é? Trabalhando, dirigindo igreja, correndo, subindo e descendo,
aquilo, pastor André, sempre me impactou. Eu sempre via o meu pai saindo para a igreja e voltando, indo para os trabalhos. Quando eu podia, eu o acompanhava. Naquela época ninguém tinha carro, então os pastores iam dirigir congregação, iam de ônibus. Não tinha essas facilidades que nós temos hoje. Então, às vezes, eu acompanhava o meu pai. Eu me lembro, por exemplo, quando meu pai dirigia a congregação do Parque Paulistano, lá no setor 2, em São Miguel Paulista. Naquela época, o Parque Paulistano não tinha asfalto em nenhuma rua e tinha uma região meio que de brejo. Nós tínhamos que atravessar aquele brejo para chegar à igreja e depois voltar a pé novamente. E eu me lembro assim de... Meu pai, ele sempre dizia, né? Tinha noites que quem iluminava o nosso caminho eram os vagalumes. Porque não tinha luz, não tinha... E tudo aquilo, eu fui guardando aquilo no meu coração, mas tem uma coisa que eu ficava fascinado. Era quando meu pai saía para o Belém, vinha para o Belém, por exemplo, no primeiro domingo pela manhã, para vir na ceia do Senhor. Eu via meu pai se arrumando ali, eu ficava olhando, ele pegava aquela pastinha, saía, voltava. E quando ele vinha para a reunião de obreiros, eu ficava olhando aquilo ali e falava, quando será que eu vou poder também ir acompanhar o meu pai? E aí no ano de 89, pela primeira vez, o meu pai me trouxe numa reunião de obreiros, numa primeira segunda-feira à noite. E eu me lembro que naquela noite o pregador foi o pastor Napoleão Falcão. Eu tinha 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu vim numa reunião de obreiros. E o Napoleão, naquela época, né, no auge, pregando demais, ele ainda prega muito hoje, mas imagina 30 anos, 35 anos atrás, o homem estava, né, no auge mesmo da força física. E eu me lembro que aquela noite, assim, Deus derramou uma glória tremenda no Belém. E a partir daquele momento ali eu senti, de fato, que eu estava no meu lugar e que Deus tinha algo na minha vida, não é? Mas foi tudo muito natural. Mas o ministério do meu pai, sem dúvida nenhuma, foi o agente principal que acendeu a chama no meu coração. Isso eu não tenho dúvida. Então, pastor, a gente já observa que o senhor já sentiu um despertar. Exato. Dentro do coração, um desejo de poder acompanhar o pai nos compromissos aqui no Belém. E aí, na sua primeira reunião de obreiros, pastor vem ao Belém, Napoleão Falcão pregando. Exato. Eu imagino que aquilo te impactou e marcou a sua vida. Exatamente, porque o que acontece? Meu pai, ele foi obreiro do pastor Manuel Luiz Bezerra. E eu sempre pontuo, porque essa é uma parte muito importante da nossa vida, porque o pastor Manuel Luiz Bezerra, que foi pastor setorial em São Miguel Paulista por muitos anos, quase 30 anos, não é, grande amigo e companheiro do nosso pastor presidente, ele foi o formador do meu pai, né? Ele foi o Gamaliel do meu pai, que formou meu pai e lançou meu pai para o ministério, né? E o ministério do pastor Manuel Luiz Bezerra também me influenciou, porque eu vivi muito próximo dele. Eu me lembro que quando terminava os cultos na sede de São Miguel, meu pai foi co-pastor da sede de São Miguel por 5 anos, né? Ali com o pastor Manuel Luiz Bezerra, de 78 a 83. Então, nesse espaço de tempo, nós cooperamos um tempo ali na sede de São Miguel. E eu me lembro que o pastor, ele falava para mim assim, ele me chamava de Braizinho, né? Braizinho, vem cá, vai lá no banheiro das irmãs e no banheiro dos homens e vê se eles deixaram a luz acesa. Aí eu ia. Se tiver acesa, apaga. Aí eu ia, dava uma olhada. Quando eu voltava, eu já sabia que ele estava com a moedinha para... Aí falava, vai comprar bala lá na padaria. E aí eu ia, comprava bala, tal. Eu me lembro quando ele... Pastor, naquela época ele já ia uma vez por ano aos Estados Unidos. E quando ele voltava, ele trazia para o meu pai um terno, uma gravata, trazia para minha mãe um corte de pano para minha mãe fazer um vestido, e trazia para mim e para os meus irmãos uma nota de $1,
Ele sempre trazia alguma coisa pra gente, o pastor Manuel Luiz Bezerra. Ele nunca nos deixou desprovidos, não é? Apesar de ter provado muito meu pai, para depois projetá-lo, né, dentro do próprio ministério, mas ele nunca deixou de cuidar da gente. E eu me lembro que o ministério do pastor Manuel Luiz Bezerra também me impactou muito, não é? E foi através da vida dele que meu pai, então, foi projetado dentro do próprio Ministério do Belém, que através da vida do pastor Manuel Luiz Bezerra, que o pastor José Wellington conheceu o meu pai, não é? De fato, e ali nasce todo esse vínculo, até que meu pai é chamado definitivamente para sair do setor de São Miguel e atender o ministério em outras localidades. E quando que o pastor começou a pregar? O pastor sentiu, porque eu falo isso com muita sinceridade. O pastor é muito eloquente, né? Inclusive hoje de manhã, eu assisti um trechinho da sua mensagem. Eu acho que foi ontem que o pastor ministrou lá na sua igreja. Sim. Eu estava assistindo um trechinho da mensagem, o pastor pregando com tanta graça, né, com tanta vontade. É bonito ver isso, né? Amém, amém. E quando que o pastor sentiu esse despertar para pregar a palavra? O sentir, de fato, a partir da minha adolescência, mas eu comecei a ministrar mesmo por volta de 17 para 18 anos de idade. Foi quando eu despertou de vez assim. E o meu pai que começou a me dar essas oportunidades, assim, naqueles cultos menores, culto público do meio da semana, às vezes indo numa congregação e tal, ele que começou a me soltar. Então foi ali por volta de 17, 18 para 19 anos que eu, de fato, comecei a ministrar. Mas como eu já te falei, aos 14 anos foi quando a chama realmente ela acendeu no meu coração. Aí passamos esse período, mas aí por volta de 18, 19 anos que eu comecei de fato a pregar ali, né? Ainda neófito no sentido do conhecimento bíblico ainda, né? Ali, mas mesmo com as dificuldades, pregando, e Deus começou a traçar essa trajetória aí para a nossa vida. Agora uma pergunta, pastor, que eu faço a todos os nossos convidados. Como foi a experiência do batismo com o Espírito Santo? O senhor já tinha sido agraciado por Deus com essa promessa ou o senhor começou a pregar antes? Então, essa experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é maravilhosa. Por quê? Voltando ao setor de São Miguel. Eu fui nascido e criado lá em São Miguel Paulista, e nós sempre moramos no bairro chamado Jardim dos Ipês. E essa congregação, o meu pai saiu em 78 para 79 para auxiliar o pastor Bezerra na sede. Quando foi em 83, o pastor Manuel Luiz Bezerra mandou o meu pai para a congregação do Jardim dos Ipês, que era o bairro onde a gente morava. Então meu pai assumiu lá em 83 e ele foi pastor nessa congregação até 89. Então ele ficou por 6 anos lá. Nesse período foi adquirido o terreno ao lado, que é um terreno de esquina, e foi construído uma linda igreja, um lindo templo lá na gestão do meu pai, não é? E um templo hoje que comporta em torno de umas 500, 600 pessoas sentadas. Acho que é uma das maiores congregações ali do setor 2. Então, nesse período, pastor André, de 83 a 89, a congregação do Jardim dos Ipês, que sempre foi uma igreja muito boa, ela passou por um processo de um grande avivamento. Teve a construção da igreja, que já era um sonho da igreja, dos irmãos, e aliado a essa construção foi um período de um grande avivamento dentro daquela congregação. E aí vem um outro fato interessante, que paralelo a tudo que estava acontecendo naquela época, estamos falando aí em meados dos anos 80, eu com 9, 10 anos de idade ali, inicia-se o trabalho dos Gideões Missionários lá em Camboriú. E quando o Gideões começou, eram 2 missionários, 2 pastores, né, que é o pastor Cezino Bernardino, que ficou mais conhecido porque ficou
por muitos anos à frente dos Gideões, mas juntamente com ele tinha o pastor César Furtado, que iniciou junto com ele. E o pastor César Furtado pregava muito, eu me lembro dele assim, pregando até hoje. E aí o meu pai conseguiu, naquela época, trazer os Gideões para um congresso na nossa congregação dos Jardins dos Ipês, lá em São Miguel Paulista. Ele conseguiu trazer tanto o pastor Cisino como o pastor César, eles vieram juntos, e naquela época eles saíam muito para angariar recursos para o próprio Gideões, que estava começando. E também um grupo que cantou muito aqui no Belém, um trio chamado Embaixadores dos Reis. Não, Embaixadores do Rei. Eles cantaram muito aqui nos congressos aqui no Belém na década de 80, na época que o pastor Joel ainda era o regente da mocidade, enfim. Então meu pai conseguiu levar o pastor Cisino, pastor César e o trio Embaixadores do Rei. E, Varão, foi uma explosão. Meu Deus. Meu pai fez o congresso na escola, não comportou na igreja. Na escola, em frente à congregação, tem uma escola chamada Adolfo Pluscat. Foi onde eu estudei o primário, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. E foi uma explosão. E na primeira noite do congresso, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade, no mês de julho de 1985. Naquela noite eu fui batizado, a minha irmã de saudosa memória também foi batizada com o Espírito Santo, e eu creio que naquela primeira noite, em torno de umas 100 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Na segunda noite, mais um monte de gente foi batizado com o Espírito Santo. E aí eu me lembro que o pastor Manuel Luiz Bezerra já incumbiu meu pai. Quando nós tivermos o congresso da mocidade na sede, nós vamos trazer os Gideões. Aí, isso era no mês de julho. No mês de janeiro, todo mês de janeiro, era o congresso da Umadevar, que era chamada, o congresso de jovens de São Miguel Paulista era chamado de Umadevar. Né? VAR, o sufixo VAR é variante, né? Tinha o trem da variante antigamente, então era Umadevar. Enfim, e aí os Gideões vieram em janeiro na sede de São Miguel, em 1986. Aí, meu amigo, aí explodiu no setor inteiro. Naquela época, São Miguel já devia ter em torno de umas 100 igrejas, 100, 110 congregações. Eu acho que era o maior setor do Belém naquela época. São Miguel abrangia desde o Itaim, o setor do Itaim era ligado a São Miguel, mas aí pegava Ponte Rasa, todo aquele mundão lá, até chegar lá na Amador Bueno, lá embaixo. Então o setor era muito grande, muito extenso. E ali foi algo sobrenatural. Eu me lembro, por exemplo, do maestro da nossa orquestra, o irmão Tiãozinho, sendo batizado com o Espírito Santo. Nós tínhamos lá um pastor chamado Pedro Roque, que era um teólogo. Assim, a gente ouviu o pastor Pedro, você ficava maravilhado de ouvir aquele homem ensinando, só que ele não era batizado com o Espírito Santo. E na manhã missionária, ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro o pastor Pedro ajoelhado assim, com o rosto no púlpito, e o pastor Bezerra terminando o culto pela manhã e mandando o povo para o almoço, e ninguém conseguia tirar o pastor Pedro dali, e ele ficou falando em língua lá até... E ali, na próxima consagração, o pastor Bezerra já levou ele para o pastorado, porque não tinha mais o que fazer, né? Porque já era um ministério aprovado. Então, foi assim, foi nesse tempo, pastor André, que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi uma experiência maravilhosa e inesquecível, ligado aos Gideões Missionários. Pastor Misael, o senhor comentando, né, toda essa história, todo esse momento, nos faz viajar um pouco no tempo, né? Sim, sim. Eu não quero levantar aqui nenhuma polêmica, mas, pastor, o senhor enxerga alguma diferença da igreja de 30, 40 anos atrás para a igreja atual? Porque
há 30, 40 anos atrás era tudo mais difícil, né? O pastor, no começo da sua fala, mencionou até de igrejas em que não tinha asfalto. Exato. As ruas eram de barros. Então, Exato. quando chovia, imagine, né? Exato. A lama que formava pela rua, pelo Exato. caminho, que os crentes iam passar ali. E a gente observa, pastor, uma característica, né, nas igrejas das décadas passadas, que independente da chuva, do temporal, da dificuldade, os cultos sempre lotados. E hoje nós temos um conforto, e né? fervorosos, né? Fervorosos, não só bem participativo na cooperação, mas avivados. Né? Eu até numa conversa que eu tive com o pastor João Barbosa, eu mencionei que às vezes só de você virar a rua da esquina você já ouvia o barulho do povo orando, né? O clamor da igreja. O senhor enxerga uma diferença da igreja das décadas passadas para a igreja atual? Sim, é óbvio que nós estamos... A gente não pode desconsiderar as fases de transições, né? Hoje nós vivemos o fenômeno da revolução da informática, da tecnologia, que chegou para ficar e é uma realidade no nosso meio. E essas facilidades que nós temos hoje, nós não tínhamos lá atrás, não é? A minha geração mesmo, a nossa diversão era na rua. E eu me lembro que quando um primo meu, meu tio conseguiu comprar o primeiro videogame para ele, era o famoso Atari, né? Aquilo ali para nós era algo de outro mundo, não é? Sim. Mas então a gente vem passando por essas fases de transições, mas sem dúvida nenhuma, pastor André, a igreja de 30 anos, 40 anos, eu tô com 51, fui batizado com 10 anos de idade, então eu me lembro ainda daquele tempo muito bem. Sem dúvida nenhuma, a igreja ela era mais fervorosa por um segredo simples, não é? A piedade, né? Os irmãos eram mais piedosos, eles eram mais devotos à oração, não é? Eu me lembro assim dos cultos de oração, os círculos de oração, não que hoje não seja, mas aquela época as pessoas se entregavam mais. Talvez até por conta das múltiplas dificuldades vividas, não é? Falta de recurso, enfim, uma série de coisas. E, sem dúvida nenhuma, a igreja de outrora, ela era mais fervorosa, até mais piedosa. E a igreja atual, nós desfrutamos naturalmente de todos esses recursos, mas eu entendo que o poder de Deus é o mesmo, né? Com certeza. Se nós nos aplicarmos à oração, nos voltarmos aos elementos espirituais, eu não tenho dúvida que a gente vive, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Eu creio. A igreja continua sendo dele. Eu creio. Somos uma igreja, graças a Deus, comprometida com a sã doutrina, com a boa teologia. Então, é só buscarmos que a gente vive de novo, não é? Eu creio. Não é? Toda aquela maravilha que nós vivíamos no passado. Pastor, agora voltando aí à sua trajetória. Aos 18, 19 anos, o senhor já começou ali a desenvolver o Ministério da Palavra. Sim. Então já tinha sido batizado com o Espírito Santo com 10 anos. Perfeito. Então já estava ali com o coração ardendo, pegando fogo. E como que foram aí os próximos passos? O pastor logo já passou a dirigir congregação ou foi coordenador de mocidade? Porque eu sei que o pastor tem uma história linda na Almadeb e daqui a pouco a gente vai chegar aí nesse ponto. Eu começo, né, a pregar com essa idade e nesse tempo, aos 19 anos, eu conheço a minha esposa, né, a irmã Edilene, eu com 19, ela com 15. E ali eu começo a namorar e tem um fato muito interessante, porque a minha sogra, que na época era dirigente do Círculo de Oração, lá da sede de Cotia, que nesse período meu pai já estava em Cotia, né, iniciando o trabalho dele em Cotia, então eu conheço a Edilene, a gente começa a namorar e a minha sogra era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ela já está com o Senhor. E eu me lembro que ela profetizou muito na minha vida, né? Tudo que Deus ia fazer
ministerialmente comigo. Antes da minha sogra partir, o Senhor colocou, revelou para ela, e ela sempre estava falando comigo: Misa, Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Eu me lembro assim dela profetizando em cima do púlpito e virando para mim: olha, você está hoje aqui, um jovem, mas o que Deus vai fazer na sua vida é muito grande. Ele vai colocar um povo grande na sua mão. Então Deus usou muito a minha sogra nesse processo também do meu início do meu ministério. Então ali nós começamos a ministrar a palavra do Senhor, já ali ajudando o meu pai. Nessa época, André, eu era músico, eu comecei a tocar aqui no setor de São Miguel aos 7 anos de idade e toquei até os 27 anos. Então eu toquei na banda e depois na orquestra, toquei por 20 anos. E o meu instrumento era o sax. Então, caminhei um pouquinho também na bateria, ajudava assim, mas o meu instrumento mesmo era o saxofone, o sax alto, né, mi bemol. Então eu toquei por 20 anos e aí eu comecei a ministrar, dar aula na escola dominical e tal. E enquanto eu não saí definitivamente para pastorear congregações, eu ainda conseguia ali na nossa sede ministrar e continuar tocando. Mas aí quando eu saí para pastorear de fato, aí eu parei de tocar, não consegui mais. É algo que eu sinto falta até hoje. Mas mais ou menos foi isso que aconteceu ali no início da minha jornada de pregação da palavra. Mas na primeira congregação que o pastor dirigiu, o pastor já estava casado ou começou a dirigir solteiro? Não, já estava casado. Já estava... eu começo a pregar ali no finalzinho de 99 para 2000, aí eu me caso em 2000, não é? E em 2003, meu menino nasceu em 2002, o mais velho. No começo de 2003, eu começo a pastorear a minha primeira congregação. E eu não vou nem perguntar, pastor, se a irmã Edilene, ela sabia que estava casando com um obreiro. Sabia. Com o pastor, porque a própria sogra já tinha revelado o que ia acontecer pela frente. Então ela não casou inocente. Não casou inocente, ela sabia, e Deus falava muito com ela também. Glória a Deus. Não é? Então, assim, era algo... A gente não sabia, assim, a dimensão que isso ia tomar, né? Sim. Nós, por exemplo, estaríamos aonde nós estamos hoje. E quando a gente começa, a gente sempre tem aquela visão mais local, sim, ali de dirigir igreja sede do setor. A gente ainda não tinha aquela... Então Deus foi, né, revelando, foi mostrando, os caminhos foram se abrindo e nós estamos onde estamos hoje. Mas ela sabia que ia casar com um pastor e ela casou, né? Então não teve por onde correr. E a primeira igreja, pastor, vocês eram novos. O senhor tinha quantos anos? Eu assumi em 2005, eu me casei com 25 anos, né? Com 25 anos. O Mel que nasceu, eu assumi a primeira congregação, eu tinha 27 anos. E a minha esposa tinha 23. Jovens. Bem novos. Bem novos. Já se deparando diante de uma responsabilidade. Quando eu falo que eu assumi a minha primeira congregação, eu não assumi a congregação formada. Meu pai me mandou para um trabalho com uma família se mudou para um bairro lá de Cotia, num bairro chamado Jardim Monte Verde, que fica na região de Calcaia do Alto, que hoje é o setor 57. E essa família foi até a igreja sede, falou com meu pai, nós estamos lá, não tem igreja e a gente quer começar uma igreja lá. E aí meu pai me mandou para lá. Então eu assumi a minha primeira congregação na sala da casa desses irmãos. Então não era um grande templo com uma grande orquestra, um grande coral? É o que eu costumo dizer. Meu pai me mandou para esse bairro, e esses irmãos eles moravam na última rua do bairro, e a rua ainda era sem saída. Na última rua do bairro, rua sem saída. Então nós iniciamos lá.
E aí meu pai pediu para 2 obreiros irem comigo para me ajudar, 2 jovens obreiros também. Eram 3 mosqueteiros sem experiência de nada. Meu não Deus, é? desafio grande. E nós começamos ali. E dali algumas pessoas se agregaram. E aí, quando não tinha mais como ficar na sala do irmão, aí meu pai deu autorização, nós já fomos para a parte de cima do bairro. E aí alugamos um salãozinho de uma outra família de crentes também. E ali já ganhou cara de igreja. Aí já consegui fazer um púlpito, coloquei um piso, tal, arrumei ali o salãozinho. E ali nós já tínhamos em torno de 20, 25 pessoas ali que se congregavam ali. E nessa época nós só tínhamos culto durante a semana e no final de semana descia todo mundo para a sede. E meu pai não permitia ministrar a ceia. Os irmãos tinham que tomar a ceia na sede. Aí quando nós fomos para essa congregação, que ele foi lá e viu que a congregação já ganhou cara de igreja mesmo, de templo, e eu já era consagrado ao presbitério, aí ele liberou para fazer os cultos no domingo e também liberou para a gente ministrar a ceia. E aí quando começou... A congregação, de fato, ela foi oficializada, aí ele me tirou e me mandou para uma outra igreja. Mas começou assim. Sim. Pastor, e a Alma Deb, em que momento que ela passou a fazer parte da sua vida? Praticamente em toda a trajetória, porque assim, eu me casei no ano 2000, mas só que em 95, como eu era músico, o meu pai me colocou para reger a mocidade da sede do setor de Cotia. Naquela época o setor de Cotia devia ter umas 20 congregações e eu comecei a reger e aí eu já fui inserido como oficializado como regente setorial e já entrei no cadastro aqui no Belém. E naquela época já tinha as reuniões do segundo domingo pela manhã. Sim. Então lá em meados de 96 para 97 eu começo a participar das reuniões aqui do Belém como regente. Só que naquela época, André, nós não tínhamos essa organização que temos hoje, das regionais divididas por zonas, né? Sim. Zona Leste e tal. Era um grupo só, né? Era só uma Deb. Era uma Deb. A gente não usava ainda essa sigla, uma Deb. Mas nós vínhamos, no congresso vinha todo mundo para o Belém. Só que o que aconteceu? Essa organização ela começou devagarzinho até chegar na organização atual. E como eu era regente naquela época, eu me lembro, por exemplo, que quando saía a divisão dos setores que iam participar do congresso, tipo Cotia... O grupo de Cotia, tava Cotia, Guarulhos, Santana, e não tinha assim. Então nós tínhamos que sair de Cotia para ensaiar lá em Guarulhos, o pessoal de Guarulhos vinha ensaiar aqui em Santana. Então tinha... Isso foi bom, eu acho que foi muito legal, porque a gente passou a conhecer o pessoal dos setores, né? Porque juntava os maestros... Ainda esse final de semana eu me encontrei com um amigo daquela época. Falei, rapaz do céu, que saudade de você. Ele era na época do setor de Santo Amaro, do setor 6, né, de Indianópolis, do Pastor Veiga, e nós éramos de Cotia. Então nós nos juntávamos no mesmo grupo para ensaiar, para chegar aqui no Belém e se apresentar. Então veja que eu estou falando lá de 95, 96, 97... Eu na condição de regente. E aí, de regente, eu fui para coordenador. Quando eu me casei, aí meu pai me colocou como coordenador. Então eu fiquei, pastor André, como coordenador de 2002 a 2012, como coordenador setorial do setor de Cotia, não é? Sim. Nesse tempo, eu assumi também... Eu fui co-pastor do setor, eu era o coordenador setorial da mocidade e co-pastor do setor ao lado do meu pai. Qual que era o setor? Setor 12 de Cotia. Cotia. Sim. E então a minha trajetória na Alma Deb, ela começa aí. Sim. Não é?
E eu costumo dizer que eu trabalhei com o pastor Leles por 20 anos. Foram 20 anos, porque eu trabalhei com ele de 95, iniciei como regente, e fui até 2015, não é? Quando eu fui para o meu primeiro setor, eu fui como coordenador. Então foi de 2005 a 2015. Foram 20 anos que eu trabalhei diretamente com a mocidade ao lado do pastor Leles, do saudoso pastor Davi Araújo, Sim. pastor Neto e toda essa turma aí que foi maravilhoso na minha trajetória. Como coordenador regional, o senhor ficou quanto tempo? Aí, como coordenador regional, eu fiquei por 6 anos coordenando a Regional Oeste, né? E assim, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo muito bom, tempo de muito crescimento. E nós fizemos trabalhos extraordinários. Naquela época, nós, se eu não me engano, me parece que hoje os regionais acontecem aqui no Belém, né? Isso. Naquela época não, ele acontecia na própria região. Então nós fizemos regionais em Barueri, fizemos regionais em Osasco, os maiores foram em Itapevi, porque Itapevi é igreja grande, né? Sim. Fizemos um em Cotia também, no ginásio de Cotia, com o pastor Veiga ministrando a palavra. Então, assim, foram 6 anos assim, muito especiais na minha vida, que foi assim, o final ali, talvez a comprovação, eu diria, de algo que estaria para vir, que era o ser chamado pelos nossos pastores para assumir um setor. Sim. Eu creio que a regional ela terminou de me forjar. Ser subcoordenador regional, poder trabalhar com todos aqueles setores na região oeste, acho que foi o término ali, a comprovação de algo que estava por vir pela frente. É isso que eu vou te perguntar, pastor. Qual a importância da UMADEB na sua formação como obreiro? Total. Porque assim, nós temos algo maravilhoso, porque eu me lembro que nos segundos domingos pela manhã que nós tínhamos as nossas reuniões na Conselheiro Cotegipe, ali na sala da mocidade, né? Na sala Esforcinha ali, a gente sabia que o pastor José Wellington ia estar com a gente. Então, todo segundo domingo pela manhã, o presidente chegava e ministrava aquela palavra. Então, ele trazia a experiência, contava as experiências do passado, ministrava aquela palavra. E aquilo foi, para mim, e eu tenho certeza que para toda aquela nossa geração, foi uma grande formação ministerial. A gente ter o pastor José Wellington ali ministrando para nós, não é? E aquilo nos fez crescer, nos fortaleceu. E estar trabalhando na regional, sem dúvida nenhuma, André, eu acho que não tem faculdade melhor para um obreiro jovem como eu, como você, estar à frente de uma regional, lidando com os pastores setoriais, porque nós tínhamos que ir até o pastor setorial, Sim. pedir a permissão dele, a anuência dele, para a gente entrar no setor, para a gente fazer reuniões, fazer ensaios. Então, cada pastor setorial tem a sua característica, o seu temperamento. Recebíamos alguns nãos na época, e mesmo nos nãos, nós aprendíamos também, não é? Enfim, foi assim um período de crescimento, realmente de uma grande formação, e sem dúvida nenhuma que eu vou levar para o resto da minha vida, para o resto do meu ministério. Pastor Misael, o senhor comentou com a gente que auxiliou o setor, foi coordenador setorial, Sim. foi coordenador regional, foi regente também. Lá no começo. Mas como foi o momento em que o ministério te chamou e falou assim, agora a responsabilidade vai ser maior? Exato. O primeiro setor, salvo engano, foi Vargem Grande Paulista. 2015. 2015. Como foi para o senhor agora, juntamente com a sua esposa? Porque a esposa participa de tudo. Exato. Não fica nada sozinho nos ombros do esposo. A mulher também ajuda a carregar a carga. Como foi receber do ministério agora essa responsabilidade de ser um pastor setorial? Exatamente, André. Essa é uma parte muito importante da minha vida, porque até então
a gente já tinha toda essa responsabilidade de trabalhos que você relacionou aí, mas eu estava ao lado do meu pai. Meu pai era a minha base. Meu pai sempre foi a minha estrutura, né? Qualquer coisa, recorria para ele. A ele, pela experiência e tal. E o que acontece? Quando a gente sai e vai para o setor, então eu saio definitivamente. Eu me lembro que o pastor Idail Costa foi ministrar no nosso congresso lá, e aí Deus tomou ele assim do nada. O Idail é sempre muito polido, né? Sim. Muito educado ali na ministração e tal, português, né? Fino. Idail até hoje, né? Mas quando Deus toma ele, aí Deus tomou ele, ele virou assim e falou assim: Pastor Braz, aí ele fez esse gesto assim com a mão, o Senhor tá passando a espada hoje aqui e ele tá separando, ele tá tirando o seu filho da sua sombra. E a partir de hoje, Deus começa uma história nova na vida do Misael. E não demorou muito, não é? As coisas de fato aconteceram. Mas só que o que aconteceu aí? Teve algo especial que aconteceu. Porque em 2012, o meu pai pediu jubilação. Meu pai ainda era novo, ele tinha 67 anos quando ele jubilou. Mas ele pediu essa jubilação por conta do problema de saúde que a minha irmã tinha. Minha irmã foi acometida de uma esclerose múltipla e aquela situação foi se agravando. Chegou uma hora que meu pai não suportou mais. E ele precisava estar mais próximo da minha mãe para poder cuidar da minha irmã. Ele conversou com o pastor presidente, o pastor ainda deu 6 meses para o meu pai pensar, né? Para ele não jubilar, se ele desistisse, o pastor aceitaria. Enfim, mas ele ficou firme naquele propósito da jubilação e, enfim, em 2012, meu pai jubilou. Ele jubilando, quando ele jubilou, o setor de Cotia tinha em torno de umas 42 congregações na época. Sim. O pastor presidente, na direção de Deus, fez aquela divisão no setor que aconteceu em alguns outros setores. Então o setor de Cotia, que era 1, se tornou em 3. Então ficou o setor de Cotia, o setor de Caucaia e o setor de Vargem Grande Paulista. Então se tornaram 3 setores. Eu ainda fiquei no setor de Caucaia por 2 anos e 8 meses, auxiliando o pastor novo, que assumiu Caucaia no lugar do meu pai. E no final de 2 anos e 8 meses, no final de uma reunião de obreiros aqui no Belém, na Conselheiro, o pastor, eu fui cumprimentar o pastor, ele me puxou, eu me lembro que ele até fez uma brincadeira com os obreiros ali que estavam em torno dele, falou: pera aí que eu vou pedir um empréstimo aqui pro Misael, ver se ele me empresta um dinheirinho e vou conversar com ele aqui, daqui a pouco eu volto a rir. Aí foi ali que ele falou: e aí, meu filho, tá preparado para a nova etapa na sua vida? E eu falei: qual etapa, pastor? Você vai assumir um setor. Eu falei: vou, pastor, vou. Qual setor, pastor? Vargem Grande, ali em cima do púlpito. Sim. Ele já falou: Vargem, você vai para Vargem Grande. Cadê o Rael? Que o Rael era, na época, era o setorial em Vargem Grande. Sim. Cadê o Rael? Rael, vem cá, vem cá. Menino do Braz, aqui, ele sempre me chamou assim, né? Sim. Menino do Braz vai pro seu lugar. Prepara tudo lá que ele vai pro seu lugar. E ali, varão, eu perdi o chão em cima do púlpito do Belém. Você imagina, eu fiquei... Mas, pastor, Deus já tinha falado alguma coisa a respeito com você e sua esposa, ou foi literalmente uma surpresa? Eu sei que a de gente fato... esperava, que Sim. Deus já vinha falando. Por exemplo, essa experiência com o pastor Idail foi muito forte. Deus vai separar. Sim. A gente já esperava. Mas quando a notícia vem que você vai para um setor, Sim. Meu amigo do céu. É sempre uma surpresa. Meu amigo do céu. Eu fiquei todo, que nem diz meu pai, todo me tremendo ali em cima do púlpito. E aí, o que tá acontecendo? Não, tá tudo certo. Tal. E quando saí, já peguei o telefone, liguei para minha esposa, Edilene, tem uma bênção aí e tal, nós vamos para o setor. Mas o que me tranquilizava ao mesmo tempo é que Vargem Grande já tinha sido congregação do setor de Cotia. E eu já tinha sido dirigente da congregação que agora era a sede. Sim. Entendeu? Então, eu já conhecia o povo que eu ia para lá. E era um setor pequeno, né? Assim, número de congregações, mas a responsabilidade, quando eu
recebi aquela palavra do presidente, veio, né? Realmente que a ficha caiu, é uma responsabilidade muito grande. E o pastor ficou quanto tempo lá? Vargem Grande foram 2 anos. 2 anos. Aí depois o senhor foi para Calcaia do Alto. Aí eu voltei para Calcaia, que já era a sede, na época do meu pai, Calcaia do Alto era a sede de todo o setor de Cotia. Todo o setor de Cotia se reunia em Calcaia do Alto. Aí eu meio que voltei para casa, porque a Calcaia do Alto, a igreja de Calcaia do Alto, ela começou na casa do avô da minha esposa, do irmão Manuel, no barracão do irmão Manuel. Olha só que interessante. Né? Então eu volto para casa, porque Calcaia foi aonde eu cheguei com 18 para 19 anos. Ali eu me casei, os meus filhos nasceram. Dali eu comecei a dirigir as congregações. Monte Verde, que eu te falei. Depois fui para o Tijuco Preto, que já era uma congregação grande. Então Calcaia era a minha casa, a minha igreja, a igreja mãe da minha esposa. Então nós voltamos para Calcaia agora na condição de pastor setorial. Sim. E aí ficamos lá por 3 anos. E aí em seguida receberam do ministério o pedido para irem trabalhar lá em Santa Emília. Santa Emília. Aí no finalzinho do ano de 2019... com a jubilação, né, do estimado pastor Israel Elias Melo, que eu quero enviar um abraço. Ele jubila aos 81 anos de idade e aí o presidente nos envia para lá. Aí já é uma outra realidade, porque eu saio da minha região de origem, Sim. que é a Zona Oeste, né, totalmente ambientado ali, e vou para a Zona Sul, uma outra realidade, né, um setor muito maior, 27 congregações, não é? Então eu vou para um outro ambiente, assim, já um pouco mais experiente, já com uma trajetória ali de quase 5 anos, né? Entre o primeiro e o segundo setor. Então a gente já vai com uma experiência, mas é tudo novo, tudo muito, muito novo para mim, para minha família. Estamos lá até agora, né? E tem sido, assim, 6 anos de muita bênção da parte do Senhor. O Senhor tem nos abençoado muito. Eu assumi no dia 1º de novembro de 2019. Quem nos apresentou lá foi o nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que foi lá nos abençoar e nos entregou aquele setor para a gente poder trabalhar. E em março de 2020 começa a pandemia. Então eu tive 4 meses assim de intensos trabalhos, sim, iniciando ali, tentando conhecer o povo, só que aí em março... Teve aquela paralisação. Travou tudo, aí foi aquela prova, né? Sim. E como aconteceu com todos, né? Todos, sim, os pastores, todas as igrejas, nós tivemos que fechar, começamos a usar as lives, né? A igreja do Santa Emília, ela já tinha uma estrutura de transmissão de cultos que nos facilitou muito. Sim. Já tinha uma equipe ali muito boa, técnica ali, do pessoal da igreja mesmo. Então eles já montaram toda a estrutura e aí nós começamos, né, ali a fazer as transmissões. E foi um período muito desafiador. Eu costumo dizer que eu, de fato, passei a conhecer os irmãos do Santa Emília mesmo depois que a pandemia foi passando, porque a gente não podia visitar os irmãos, a gente não podia ir na casa do povo. Então eu cheguei, quando eu estava começando a conhecer os irmãos, a pandemia surgiu. Então eu passei de fato a conhecer, por exemplo, o meu copastor, praticamente os 2 anos da pandemia, ele ficou em casa, porque não podia sair, por conta da idade, comorbidades, essas coisas, sim, todas, não é? Então, mas assim... Foi um período de muita experiência, onde a gente viu o agir de Deus na vida da igreja, e aí a igreja foi voltando devagarinho. Eu me lembro que a gente fazia um culto de manhã com um número X de irmãos, outro culto à tarde, outro culto à noite, e aí devagarinho os irmãos foram voltando, e quando passou, aí a igreja toda retornou, e aí de fato que eu fui, não é? Ter o conhecimento, sim, físico, né? Pessoal, de fato, com a grande maioria da igreja.
Pastor Misael, o papo tá muito agradável, tá muito bom, muito espiritual, mas as horas já são avançadas. Infelizmente, a gente tem que partir para a parte final do nosso programa. Uma pena, viu, pastor? Porque tinha tantas outras perguntas para te fazer. Amém. Mas, infelizmente, o horário não nos permite. E quando a conversa tá boa, o tempo, de fato, ele voa. Passa que a gente nem muito percebe. Rápido. Perfeito. Mas, pastor Misael, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra aos irmãos que estão nos assistindo pelo canal no YouTube ou estão sintonizados na rádio da nossa igreja. Eu acredito que existem corações desejosos por uma resposta do céu e eu quero que o pastor, mais uma vez, se permita ser ferramenta de Deus para trazer o consolo ao coração daqueles que precisam. Amém, meu amigo. Pastor André, muito obrigado. Foi um papo muito agradável. De fato, a história, se a gente for pormenorizar e trazer as minúcias, a gente precisa aí de 2, 3 horas. E eu quero agradecer o irmão que me deixou muito à vontade aqui para poder também falar um pouquinho da nossa experiência de vida. Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez o nosso pastor-presidente, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, presidente da nossa convenção geral, a nossa diretoria, Márcio Melo, que é o coordenador aqui da nossa rádio, enfim, toda a equipe técnica. Os meus agradecimentos. Agradecer a minha família, aos irmãos ali do setor de Santa Emília. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 7 diz, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meu amado e querido irmão, você que está aqui acompanhando essa programação da nossa Confradesp, não é? O programa Confradesp em Revista. A palavra do Senhor para você no dia de hoje é esta: permaneça firme, porque a palavra do Senhor Jesus ela não voltará vazia. Ele prometeu à sua igreja que ele voltará. Amém? Diz o texto, palavras de Jesus, eis que cedo venho. Cedo. Às vezes você pode até estar dizendo, mas está demorando, o tempo está passando, mas Jesus está dizendo que ele vem cedo. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O segredo para eu e você subirmos no arrebatamento é aguardar as palavras dessa profecia, é guardar essa palavra, guardar no nosso coração, sermos fiéis à palavra do Senhor. É a palavra que nos limpa, que nos santifica, é a palavra que nos preservará para o dia do arrebatamento da igreja. E quando a igreja sair da terra e ela for arrebatada, Jesus ele diz, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Fique tranquilo, porque se aqui nessa terra a gente não receber de fato aquilo que almejamos receber, até mesmo pelas mãos humanas, naquele grande dia, Jesus vai entregar o galardão que ele tem reservado para cada um de nós. A obra que você tem feito no reino de Deus aqui na terra, ela não deixará de ser recompensada. E quem vai te recompensar de fato será o Senhor Jesus. É Ele quem vai entregar esse galardão na minha e na sua mão. Portanto, permaneça firme, porque Jesus está voltando e não vai demorar. Deus abençoe, meu amigo. Pastor Misael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo muito espiritual, muito edificante, e sempre que o pastor desejar, as portas estão abertas para te recepcionar, e é sempre uma alegria ouvir as suas experiências, os seus testemunhos e tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, na sua casa, na sua família e, sobretudo, em seu ministério.
Obrigado, pastor André, e eu tenho certeza que eu também verei, não é? Grandes coisas que o Senhor já está fazendo na sua vida e Ele vai fazer muito mais, porque o Senhor, Ele vai colocar na tua mão tudo aquilo que Ele tem te prometido e nós veremos dentro aqui da nossa igreja tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima. Amém, pastor Misael, Deus abençoe. E a todos os irmãos que estiveram conosco nesta manhã, sintonizados, né, no Confradesp em Revista, pelo canal no YouTube, ou sintonizados em nossa rádio ADFM 88.7. Obrigado pela sua audiência e terça-feira que vem estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais um convidado especial. O desejo do meu coração é que essa terça-feira seja marcada na sua vida como uma terça-feira de grandes bênçãos e provisão de Deus na tua casa. Deus abençoe!